dia, a década é de 60. Conflitos, vitórias, crises, rock and roll e gritaria. Confira tudo hoje no jornal Um Dia. Começamos nosso jornal de hoje falando que houveram muitas turbulências políticas nessa época. Porém, turbulências essas muito importantes para revolucionar a publicidade até 2021. Como eu sei disso? Tenho os meus contatos. Nessa época, várias empresas norte-americanas ditaram normas de criação e logo o bom brasileiro decidiu seguir. Porém, contudo, entretanto e todavia, veio a chamada época japonesa. Copiar, diminuir e baratear. Sabemos que toda essa galera tem uma grande influência, não é mesmo? E esse período melhorou e muito o padrão criativo. Com Juscelino Kubitschek no poder, houveram os famosos 55, onde a criação da nova capital do Brasil foi possível, Brasília. Acreditava-se muito em uma descentralização imediata e, enfim, na criação de um mercado nacional. Porém, a consequência disso foi o fechamento de vários escritórios. Porém, houve algo muito importante e significativo, que foi a fusão de várias agências, resultando numa empresa monstro, que juntas uniram forças para obter maior presença e melhor condição de concorrência no país. E tudo isso porque agências estrangeiras tinham interesses minoritários em agências brasileiras e, é claro, para obter conexões internacionais. Oi? Desculpa? Eu? Tá bom. Beleza, então. Gente, paramos com a nossa programação agora e vamos mostrar para vocês que o Brasil é bicampeão! Aê! Vamos rever agora os melhores momentos desse jogo. Coloca aí. Vai fazer a devolução. Pela borda da área, entregou para Amarildo. Amarildo passou por Kawasaki. Vai cerrando. Gol! Gol do Brasil! Etapa complementar do encontro, bola na metade da cancha. Alcança Zosmi, dá Zito. Zito foge, lançou para Amarildo. A jogada é boa, vai cerrando Amarildo. Invade a área, passou por Tiche. Atenção, centro, entrou Zito. Testa, gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Zito na cabeçada! Entregando a Amarildo. Amarildo para Garrincha, escorregou e caiu Garrincha. Apareceu Popular, tocou, pôs pela linha de lado. O lateral é da seleção brasileira aos 32:30 da fase final do encontro. Repõe Garrincha para Djalma. Atira Djalma. Larga o arqueiro. Entrou Vavá. Gol do Brasil! Muito bom! O Brasil ganha da Tchecoslováquia. Parabéns para nós, bicampeões. Vamos agora para o nosso intervalo. É um show de bola! É uma grande jogada. Bola Pelé vem com assinatura e ilustrações do Rei Pelé em ação. Com ela você também vai ser um campeão. Bola Pelé! Muito bem. Um marco muito importante na nossa década é a TV em cores, porém que no Brasil só chegou na década posterior. Sempre atrasadinhos, não é mesmo? Com vários presidentes passando pela política, como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, com sua oratória um tanto quanto revoltante, os militares de elite decidem que está na hora de colocar o país em seu devido lugar. Temos então o nosso famoso golpe militar de 64, onde tudo começa a decair, e temos os nossos famosos anos de chumbo. Durante esse período, o mercado publicitário cresceu e muito, pois o governo decidiu investir os seus milhões de cruzeiros em publicidade e propaganda no país, justamente para difundir seus valores. Temos então até uma propaganda, inclusive, chamada Brasil, ame-o ou deixe-o. Nesse período também existiram muitas greves, movimentos estudantis e muita, mas muita censura. Por isso é proibido se dizer o que pensa, às vezes até pensar, né? Você não pode nem pensar num negócio que você já tá preso, já é comido, né? Coisas da vida que aconteceram, né? Mas enfim. Vamos ver como isso funciona nas agências. Quando algo se é considerado ameaçador, as agências recebem ligações ou até mesmo visitas. Vamos ver agora uma breve entrevista com o nosso querido Roberto do Wailb, importante figura na publicidade. Então, senhor Roberto, e o que o senhor acha da censura nesse momento?
ficamos muito preocupados, porque tem muitas vezes em que somos acionados e os clientes tiram o corpo fora, e acaba sobrando para nós fazermos a defesa da campanha questionada. O famoso ato de ficar com o na mão, não é mesmo? Ai, gente, desculpa, eu tava gravando. Foi mal. Vamos agora para o nosso intervalo. Voltamos já. Jogue fora seu resfriado, com lenço de papel, para tirar o excesso de batom. Lenço de papel, da Johnson & Johnson. O que é produção? Jura? Meu Deus! Gente, primeiro anticoncepcional, obrigada, Senhor Jesus! Não vou mais precisar me preocupar, por Deus! Topzera, muito obrigada aí ao nosso queridíssimo criador Gregory Pincus. Voltamos com a nossa programação e agora vamos falar da nossa linda e belíssima cultura da década de 60. Bom, temos então nossas queridíssimas emissoras, TV Excelsior, Rede Globo, Bandeirantes e a Rede Record. Muitas emissoras aí de casa para vocês escolherem, né? Mas sempre escolham qual? Disco de vinil. Ok, galera? Nessa época temos também o surgimento do primeiro festival de música de MPB. Nesse festival, a música mais famosa se chama Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Nesse período temos algo que ficou muito conhecido também, que vocês vão conhecer aí em 2021, que eu já disse como eu sei disso, que eu sou visionária aqui, ó. Mas enfim, né? Teve um movimento muito importante nessa época chamado de tropicalismo. O tropicalismo começou no terceiro festival de MPB lá em 67. Esse festival também foi muito importante para a Rede Record, que transmitiu o show todo pela televisão. O tropicalismo teve importantes nomes, como Gilberto Gil, Tom Zé, Caetano Veloso, Os Mutantes, Gal Costa e Maria Bethânia. O tropicalismo foi um movimento muito revolucionário para a cultura do Brasil. Eles são responsáveis por fazerem grandes críticas sociais. O movimento, infelizmente, teve o seu fim com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso pela ditadura militar. Ainda conversando sobre cultura, temos a inauguração do MASP, Museu de Artes de São Paulo. Se vocês quiserem, podem ir lá visitar, viu, gente? Fica em São Paulo, beleza? Para finalizarmos o nosso jornal de hoje, um dia, vamos falar sobre uma importante lei que foi criada em 1968, que é a Lei da Propaganda. Essa lei, felizmente, fez com que o setor da publicidade se tornasse um setor de negócios de verdade. Nessa época, então, surge a sofisticação de técnicas e ferramentas do marketing, como promoções, vendas e publicidade. O setor de criação ficou mais forte e surgiu a dupla criação, que fica aí sendo usada até 2021 e com certeza ao longo de muitos e muitos anos por aí, né? Visionária aqui, ó. Bom, gente, aqui nós finalizamos o nosso jornal e uma grande década. Foi uma época de muitas emoções e um grande marco para a publicidade e propaganda. Espero que tenham gostado do nosso jornal de hoje. Ficamos aí com mais uma propaganda e logo mais vocês verão conteúdos incríveis na nossa rede de TV Disco de Vinil. Nos vemos e até breve. Ei você, aluno de Publicidade e Propaganda da Unibrasil, professor Luiz que também está assistindo a esse vídeo. Vocês já ouviram falar no creme dental Colinos? O creme dental Colinos era muito famoso na década de 60. Tem-se uma propaganda desse creme dental e eu vou passar aqui para vocês essa queridíssima propaganda para vocês darem uma olhada como era a pegada dos anos 60, como é que a gente usa Colinos. E ao final dessa propaganda eu quero que vocês pensem qual é a marca de creme dental de hoje em dia que se parece muito com essa propaganda. Eu tenho certeza que você já ouviu essa propaganda em algum lugar. Então, após a propaganda, eu vou dar um tempo na tela para você me responder qual é a marca de creme dental de hoje em dia que é muito parecida com aquela propaganda dos anos 60. Então, beleza, vamos lá, assistam a propaganda. Sorrindo, estão felizes. Que refrescante sensação na espuma protetora de Colinos. Colinos é a melhor proteção contra a cárie. Clareia os dentes e deixa na boca uma refrescante sensação de bem-estar.
melhor do que nunca. Galera, tempo na tela. Me respondam, qual é a propaganda que existia naquele período que existe hoje em dia também com essa mesma musiquinha? Muito bem a todos que responderam. Obrigada pela participação na nossa rede Disco de Vinil. Vamos agora para mais um programa. Boa tarde, bem-vindos à Hora Louca dos anos 70, onde cultura, liberdade e publicidade se encontram. Hoje vamos relembrar um pouco sobre as coisas que mais marcaram a nossa tão amada década, com a presença ilustre de um artista que ainda vai ser revelado. Diferente dos anos 60, a década se iniciou abalando as estruturas ao ritmo dos discos e novas gerações musicais que surgiam no país como Belchior, que mostravam a todo rigor uma juventude em mutação pela política atual, a temida ditadura. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem 1001 utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. Essa época é lembrada com grande euforia pelo jeito brasileiro de ser, o grande avanço das televisões e o futuro promissor que o país mostrava ter pelo seu grande milagre econômico. Mas será que era tudo tão bonito e lindo assim? Como já dizia Raul Seixas, quem não tem colírio usa óculos escuros. E os óculos escuros do regime ditatorial do nosso país foi o Ato Institucional 5, que censurava todos e qualquer meio que tentasse expor a verdade. Os anos de chumbo da ditadura no Brasil foram marcados por uma forte propaganda nacionalista, onde a nação brasileira era colocada em união. Esta, por sua vez, notada principalmente na Copa de 70, onde a seleção foi campeã. A ideia das propagandas financiadas pelo governo era de se mascarar o que realmente acontecia. Portanto, a publicidade também sofreu com a censura, pois não se podia expressar nada que fosse contra o governo. Mas, em controvérsia, viveu um de seus momentos mais criativos e produtivos. Ao passo que o resto do mundo vivia os movimentos hippies e a era do individualismo, o Brasil vivia a chegada de uma nova geração musical, com cantores como Belchior e Raul Seixas, que por meio da ambiguidade conseguiam passar a censura. Porém, às vezes isso não dava tão certo assim, como nosso ilustre convidado Raul Seixas conta em sua entrevista. Vamos falar um pouco dessa sua teoria sobre a sociedade alternativa e o que aconteceu. Eu queria que você abrisse o jogo um pouco, viu, Raul? Falasse um pouco daquela barra que você passou, que a gente sabe que você passou e que pouca gente, acho que o público não conhece muito bem. E que foi uma época negra para a história brasileira, para a cultura brasileira e para você. Tá certo? Que você saiu, graças a Deus, tá aí forte pra caramba, com um fã-clube violento, gravando direto, e é isso que interessa. Em 1974, eu estava com a sociedade alternativa, essa ideia estrutural da sociedade alternativa, os parâmetros todos desenvolvidos em plena raia mesmo. Tava numa época assim uma época esotérica, e frequentando tudo, e participando de tudo, escrevendo para John Lennon, não sabia que eu ia me encontrar com ele, também não sabia que eu ia ser expulso do Brasil, ordem de prisão do primeiro exército, né? Ia ser doado para mim, por uma sociedade esotérica egípcia, uma sociedade famosa de Aleister Crowley, no mundo inteiro, 666, foi-me legado um terreno em Minas Gerais. E essa eu acho que foi o cume, né? Culminou aí.
justamente essa alegação do terreno, onde eu ia construir uma cidade, uma anticidade, um projeto de uma anti-tudo, o anti-guarda, ia fazer uma cidade modelo. E aí nós estávamos tão loucos, embriagados pela ideia, eu, Paulo Coelho, tinha um advogado, tinha um juiz, tinha pessoas importantes em cada área, era da sociedade alternativa. Então, foi quando foi tudo desativado, porque eu fui expulso para Nova York, fiquei um ano exilado do Brasil, sem poder voltar. E eu fui pego na pista do aterro quando eu voltava de um show. O carro da DOPS barrou o meu táxi, né? Atravessou o táxi e eu fiquei nu com uma carapuça preta na cabeça. Fui para um lugar, se não me engano, acho que foi Realengo. Eu sinto que foi por ali, Realengo, um lugar subterrâneo onde tinha limo. Eu me lembro que eu tateava as paredes e tinha limo, e vinham 5 caras me interrogar. Tinha um bonzinho, tinha um outro bruto que me dava murro, outro que dava choque elétrico, em lugares particulares e tudo. E eu fiquei 3 dias lá. E outro, sabe, cada um tinha uma personalidade, uma espécie de uma tortura, assim, de personalidades. Eu não sabia quem vinha, eu só sentia os passos, eu sabia quem estava se aproximando, eu digo, deve ser o cara que bate, é o cara que deu. E após 3 dias eu estava no aeroporto, já tinha deixado o LP Guita gravado, e não sabia que ia fazer sucesso sozinho, ele estourou, né? O Guita estourou, eu acho que tocou umas 6 faixas, um por uma, Sociedade Alternativa, Guita, Medo da Chuva. Foi um disco que foi muito explorado. E então eu estava lá nos Estados Unidos, já tinha encontrado com o John Lennon, já tinha corrido o país, eu era casado com uma americana na época, e tinha cantado com Jerry Lee Lewis em Memphis, Tennessee, ele me acompanhou de piano. Ele tinha transado um bocado lá nos Estados Unidos. Quando veio o consulado brasileiro e bateu na porta do meu apartamento, quase em dezembro de 74, né? Bateu na porta dizendo que eu já podia voltar, que o Brasil me chamava e que eu já era patrimônio nacional, que estava vendendo disco. Cinicamente o cara falou assim, eu voltei, né? Estava com muita saudade. Voltei para o Brasil e encontrei o disco estourado aqui, o Guita. Foi mais ou menos assim que eu passei aquele ano em 74, mas tudo bem, eu me refiz, eu não fiquei graças a Deus, não fiquei com trauma psicológico nenhum. Acho que as coisas se processam dessa maneira mesmo. Como podemos perceber nessa entrevista, os anos 70 não foram fáceis de se viver. A TV em ascensão nos apresentou um novo jeito de viver pelas propagandas, e as rádios, que até os anos 60 eram populares, tiveram que se reinventar, surgindo assim as FMs, que nos mostravam um avanço musical com bandas como Pink Floyd. A crise inflacionária do falso milagre econômico assombra o Brasil até os dias de hoje, resquícios da crise do petróleo de 73, onde o Brasil fez empréstimos internacionais. E mesmo sendo considerado uma época de ouro para muitos, como a publicidade, foi na verdade uma época de muito sofrimento e luta, onde carros como Fusca, Chevette e Brasília representavam toda essa juventude em mutação. E este foi o nosso Hora Louca de hoje. Tem um jingle que a gente fez logo que a gente chegou no mercado de jingle, que eu já vi muito estudioso de jingle dizer que o jingle no Brasil existe antes e depois do jingle da Pepsi. Esse jingle da Pepsi fez muito sucesso, mudou realmente a cara do jingle no Brasil, né? Esse é um. Não sei como é que era, mas como é que é?
Hoje existe tanta gente que quer nos modificar. Não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito, nem quer ver a nossa calça desbotada. O que é que há? Se o amigo está nessa, ouça bem, não tá com nada. Só tem amor quem tem amor pra dar. Quem tudo quer do mundo, sozinho acabará. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi que mostra o que é amar. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi que mostra o que é amar. Só tem amor quem tem amor pra dar. Nós escolhemos Pepsi e ninguém vai nos mudar. Amor quem tem amor pra dar. Boa noite, você está na Rede Disco de Vinil e esse é o programa Rebobinando. Anos 80. Você consegue se recordar o que a década de 80 nos reservou? Você lembra dos principais eventos e acontecimentos que marcaram a década de 80? Se não, vem comigo que eu te mostro. Na Tupi eu fico toda semana. A Tupi tem os melhores programas. Em julho de 1980, a TV Tupi teve a concessão cassada pelo governo militar. Foi o então presidente João Figueiredo que assinou o decreto que extinguiu a primeira emissora de TV da América Latina. Após o encerramento das atividades da TV Tupi em 1980, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, foi implantado no dia 19 de agosto de 1981. O SBT já nasceu com uma ampla rede, onde transmitiu seu próprio nascimento para nada menos que 85% dos domicílios com aparelhos de TV em todo o Brasil. Com uma programação de perfil popular, o SBT aproximava dos olhares atentos da concorrência, do desdém dos críticos de TV e do pouco caso da mídia especializada em comunicação. Mesmo com toda a torcida contra, nada disso adiantou. O SBT entrava no mercado de mídia com o mais acalorado e franco entusiasmo do maior animador de programas da história da televisão brasileira, Silvio Santos. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. Militantes em oposição à ditadura, sindicalistas, intelectuais e artistas se uniram no dia 10 de fevereiro de 1980 e formaram o PT, o Partido dos Trabalhadores. O partido surgiu com o intuito de defender o socialismo democrático e como agente promotor de mudanças na vida de trabalhadores da cidade e do campo. O partido foi fruto da aproximação entre os movimentos sindicais da região do ABC, que organizaram grandes greves entre 1978 e 1980, e também a aproximação de militantes antigos da esquerda brasileira, entre eles ex-presos políticos e exilados, que tiveram seus direitos devolvidos pela Lei da Anistia, que foi sancionada em 28 de agosto de 1979. Não pensem em vocês que é fácil a decisão de construir uma sede. E a gente está percebendo hoje, é possível. Basta que a gente tenha coragem. É possível. Basta que a gente tenha vontade. No
No dia 22 de dezembro de 1981, o então presidente da República, João Figueiredo, visitou pela primeira vez o estado de Rondônia, recebido por aproximadamente 40 mil pessoas, que agradeceram o chefe da nação pelo apoio que vinha sido dado ao estado. O povo que ali estava foi presenteado pelos títulos de posse das terras onde estavam semeando. O governador Jorge Teixeira agradeceu pela visita e apoio que sempre recebeu de Brasília. Assim, então, Rondônia deixava de ser território e passara a integrar os estados da federação. Em 20 de maio de 1983, o pesquisador Luc Montagnier identificou o vírus da AIDS. Estudos de autoridades médicas americanas passaram a preocupar médicos e sanitaristas no mundo inteiro. A epidemia mais violenta do século, a Síndrome da Deficiência Imunológica, ou somente AIDS, ganhou força nos anos 80, tornando-se uma doença internacional. A AIDS enfraquece as defesas imunológicas do portador, deixando-o suscetível a doenças que podem o levar à morte. Segundo cientistas, 75% das pessoas que contraem o vírus morrem em pelo menos 3 anos. A Prefeitura de Nova York criou um serviço de emergência para atender as pessoas que acham ter contraído a Síndrome da Deficiência Imunológica. O serviço recebe em média 100 chamadas por dia. Magic Johnson, Freddie Mercury, Lauro Corona e Cazuza são figuras famosas que contraíram o vírus da AIDS na década de 80. Em 1983, o Brasil testemunhou o maior movimento de manifestações políticas da história do país, o Diretas Já. O movimento suprapartidário surgiu durante o final do governo do general João Figueiredo e exigia a realização de eleições diretas para a presidência da República. Milhões de manifestantes, espalhados por diversas capitais do país, se uniram às manifestações, lutando pelo fim da censura e o direito a voto para a presidência da República. Artistas como Chico Buarque participaram ativamente do movimento. Houve passos na luta da democracia, houve a anistia, houve o fim da censura, o fim da tortura, a eleição de governadores, mas é preciso conquistar o centro do poder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fogo! É inaugurada em 1984 a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Fruto da parceria entre aproximadamente 40 mil funcionários brasileiros e paraguaios, a usina, que começou a ser projetada no ano de 1971, alterou o curso do Rio Paraná e começou a funcionar no dia 5 de maio de 84. O que você acha que isso representa para o meu país e o seu? Bom, se representa mais agora a união entre dois países. Rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. O povo brasileiro, movido pelas manifestações do Diretas Já e pelo movimento tropicalista, que ganhava cada vez mais força por influência de artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, visava a liberdade de expressão e artística do brasileiro. Com isso, foi lançada a Emenda Dante de Oliveira, que
que pretendia reestabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril de 1984, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. Logo após esse fracasso, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que, movido por campanhas desenvolvidas por um pool de agências publicitárias, derrotou o governista Paulo Maluf, candidato dos militares, tornando-se assim o primeiro civil eleito desde o golpe de 64. Porém, Tancredo veio a falecer antes de tomar posse do cargo, e com isso, José Sarney assumiu a presidência da República. Desse modo, em 15 de março de 1985, encerravam-se os dias de ditadura militar no país. No dia 8 de fevereiro de 1985, da base espacial de Kourou, na Guiana Francesa, foi lançado o primeiro satélite de telecomunicações brasileiro ao ar, o Brasilsat. A pioneira a utilizar o Brasilsat foi a Rede Bandeirantes. O satélite deu oportunidade para que as transmissões dos sinais de TV fossem feitas não mais por link terrestre de micro-ondas, mas em rede efetiva, em tempo real e de ponta a ponta em todo o Brasil. Com isso, as emissoras de TV brasileiras sofisticaram vinhetas, chamadas, aberturas de programas e seus quadros. É como mágica, um simples toque e o erro desaparece. Liquid Paper é líquido e certo. Em 28 de fevereiro de 1986, foi criado durante o governo Sarney o Plano Cruzado, com a intenção de recuar os efeitos da inflação. Medidas como o congelamento dos preços, substituição do cruzeiro pelo cruzado e o gatilho salarial foram implantados para estabilizar a inflação. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado; extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros; conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário; extinção da correção monetária generalizada; escala móvel de salários; congelamento total de preços, tarifas e serviços. Voltando a 1982, o Brasil sediou a 28ª edição do Congresso Mundial de Propaganda. Mal sabia o brasileiro que os anos 80 seriam tão ricos para o marketing no Brasil, que ficou conhecido por ser um dos países com os comerciais mais criativos do mundo. Exemplo disso são os comerciais Hitler, da Folha de São Paulo, e Meu Primeiro Sutiã, de Valicer, realizados pela agência W Brasil em 1987 e 1988, respectivamente. Ambos figuraram na lista das 100 melhores campanhas de todos os tempos e marcaram o até então auge da publicidade no país. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Brasileira, que determina os direitos e deveres políticos dos cidadãos do país. O documento foi escrito durante o processo de redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar,
junto com a Constituição brasileira, foi criado o Estado do Tocantins, fruto da divisão do Estado de Goiás. O governador Siqueira Campos assinou os decretos que viabilizaram o funcionamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição também aboliu os territórios federais do Amapá e de Roraima, que passaram a integrar os estados da federação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E aí, conseguiu relembrar algumas coisas que aconteceram nos anos 80? Eu espero que sim. E também espero que tenha gostado do programa. Esse é o Rebobinando e a gente se vê na próxima.